Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 11 de outubro, seja bem-vindo para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos meditar hoje Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 6. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixar de circuncidar. Mais uma vez atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Palavra do Senhor. Paulo está pregando a liberdade em Cristo. Aquele povo que vivia preso à lei, mas estava preso ao pecado. Gente, veja, qual é o problema daquele povo? Era um povo que queria ser fiel à lei, era escravo da lei. E não queriam ser escravos de Cristo. E eram escravos dos pecados. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou, Paulo está dizendo, porque Deus nos criou para a liberdade. Deus fez você livre. Agora, é claro, para o mundo atual, liberdade é fazer o que você quiser. Não. Liberdade não é fazer o que você quer. Eu só posso ser livre se eu busco o bem. Porque à medida que eu busco o mal, eu já não estou sendo livre. É claro, você tem livre-arbítrio, ou seja, você pode escolher o bem e você pode escolher o mal. Isso é livre-arbítrio, você pode escolher o bem e você pode escolher o mal. Mas você não estará sendo livre se você escolher o mal. Por quê? Você vai ser escravo. Você já vai entender isso. Então o mundo de hoje acha que liberdade é fazer o que quer. O mundo acha que liberdade é não ter limites. Gente, isso não existe. Na criação não existe liberdade sem limites. Na criação tudo tem um limite. Por quê? Porque nós não somos deuses. Só Deus é infinito, minha gente. Tudo que Deus criar vai ser finito. E, portanto, tem limite. A vida tem limite, não tem jeito. É por isso que Deus fala para Adão e Eva, vocês podem comer, olha isso, vocês podem comer de todos os frutos, menos de um. É o limite. É Deus mostrando, você é criatura e você tem o limite. Qual é o limite? O limite criatural. Você não pode querer ser Deus. E veja que a serpente, ela iludibria. Para com isso. No dia que vocês comerem daquele fruto, vocês se tornarão deuses. Sem limites. Mas foi a maior burrada que o ser humano caiu. Na verdade, o diabo é esperto. Vocês não podem ter limites. Vocês precisam ser livres. Mas na verdade, o que o diabo queria? O diabo queria que Adão e Eva ficassem escravos dele. E foi isso que aconteceu. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E veja, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Se Cristo nos libertou é porque estávamos escravos. Se houve uma libertação, é porque estávamos escravos. Agora, do que éramos escravos? Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34. Em verdade, eu vos digo. Quando Jesus fala assim, é porque ele vai contar uma grande verdade, hein? Em verdade, vos digo. Isso é palavra de Jesus. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Jesus está revelando a nossa escravidão.
Jesus está dizendo: a maior escravidão do homem é o pecado. O homem é escravo do pecado. Então qual era a estratégia do demônio? O demônio queria que o ser humano fosse seu escravo, cometendo o pecado. Romanos 6:22. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Paulo agora está dizendo: vocês foram libertados do pecado. Vocês foram feitos servos de Deus. A partir de agora, tende como fruto a santidade, até a vida eterna. É para a liberdade que Cristo me libertou. Cristo veio para nos libertar do pecado, minha gente. Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado, e esta é a maior escravidão que existe na nossa vida. Ninguém pode ser feliz no pecado. Ninguém. Faça a experiência, saia do teu pecado e você vai ser livre. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Olha o que Paulo está dizendo: você um dia foi livre, Jesus morreu na cruz por você, Jesus tirou de você esse pecado, mas agora não se deixe levar de novo ao jugo da escravidão. Não volte ao jugo da escravidão de Adão. Não volte. Não volte de novo ao jugo da escravidão do pecado, não volte. A palavra de Deus está dizendo para você: fique firme. Olha que lindo isso. No dia que você aceitar Jesus na sua vida, Deus vai te libertar de todos os seus pecados, porque é assim que acontece. É assim que acontece. Quando Cristo entra na minha vida, eu abandono meus pecados. Tem um monte de gente aí que fala que ama Jesus Cristo, mas continua na sua bebedeira, continua no seu pecado, continua numa vida luxuriosa, vaidosa, medíocre, mentirosa. Então essa pessoa diz: eu amo Jesus, eu aceitei Jesus. Mentira. No dia que Jesus entrar na sua vida, você vai abandonar este pecado, esses pecados que você vive. É assim que eu sei que uma pessoa aderiu a Jesus Cristo, se ela abandonou o pecado. E quando Cristo entrou na tua vida, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo vai te fazer livre. Cristo vai te tirar dessa escravidão do pecado. E você vai ser livre. E quando você for livre, você vai ser feliz. O segredo é aceitar Jesus, minha gente, para que sejamos livres. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.